Então, pessoal, canino não é para nós termos medo, porque é uma satisfação grande, muito grande quando aquele canino está na boca. Sabe aquele canino difícil de tratar? Aquele canino que leva meses de tratar e quando chega, passaram por vários profissionais, quando chega e você consegue resolver, é muito interessante, né? Mas a princípio, me falam, Fábio, mas e aí? Eu preciso de tomografia? Ah, precisa, né? Precisa respeito, com respeito ao teu cliente, ao teu paciente. Antigamente fazia com radiografia oclusal, radiografia panorâmica, mas é muita aventura, né? Mas a cirurgia de canino começa. Você fala, vai pensar, cara, mas eu sou ortodontista, meu, nem sutura eu faço. Meu, você precisa ter uma equipe. Uma equipe. E eu tenho, ele acabou de entrar na live aqui, eu tenho, graças a Deus, tenho Marcos Flávio Neves, Dr. Marcos Flávio Neves, que opera pra caramba. E já falo pra vocês, quem é de São Paulo, entre em contato com ele. Cirurgia que ele faz é bem complexa, então ele consegue os acessos. Mas onde que eu quero chegar? A integração do ortodontista com o cirurgião é muito importante. Você tem que pegar o cirurgião e doutrinar ele com a ideia de um ortodontista. Ele não sabe de biomecânica, ele tem sensibilidade na mão para o acesso ao canino. A partir do momento que você integrou com o seu cirurgião, vocês vão voar. E assim, quando eu falo integrar com o cirurgião, é fazer junto com o cirurgião. Não é só escrever solicito a cirurgia do canino, mas você nem sabe a técnica. Onde que você vai colocar o mini implante, onde que você vai tracionar o dente usando o mini implante. Como que o cirurgião vai fazer? Eu vou mais a fundo. O cirurgião tem muita habilidade, o implantodontista tem muita habilidade, mas o dispositivo, a ancoragem esquelética é nossa. É nossa, porque nós sabemos a altura, aquele 1 milímetro para cima, a palpação, onde que tem, onde que é a melhor posição para o dispositivo é nossa. Então, se você está junto com o teu cirurgião, melhor coisa. Não é fazer a cartinha, solicito a cirurgia do canino. Aí já começa estranho, o time não está entrosado. É igual o técnico de futebol com jogador que acabou de chegar, não está entrosado. Quando que eu começo a perceber que está entrosado? Quando na cirurgia eu nem converso hoje. Vamos falar com as duas pessoas que eu mais atuo. Eu nem converso com o Rodrigo Milani quando nós estamos fazendo cirurgia. Quando você chega nesse ponto, você atingiu uma maturidade de tratamento de canino, assim, inacreditável. E levou alguns meses, e com o Dr. Marcos chegou na mesma situação. Nós fizemos abrimos o ano com talvez uma cirurgia mais desafiadora, e a coisa flui. Ninguém fica suando, ninguém dá um passo mais do que o outro. As coisas vão devagar, com sensibilidade. Aí o Marcos faz o acesso ao canino, daí ele já me dá licença, eu venho, coloco o dispositivo na crista infrazigomática. É isso que aconteceu na semana passada. Esse entrosamento é importante. O cirurgião vai saber disso.
Ele vai saber se você tiver interesse em ensiná-lo. Aí começa a enxurrada de canino no teu consultório, né? Então cada canino é uma técnica, é um estudo, é uma concentração, é uma integração, correto? Doutora Alicia, que tal? Tudo bem? República Dominicana. Sim. Vocês entenderam, pessoal? Então, primeiro passo aqui, vocês têm que saber se o canino está por vestibular, nós usamos muito essa técnica, ou por palatina, usamos essa técnica, tração aberta de canino. Saludos, vamos cumprimentar a turma que eu já dei uma introdução mais larga aqui. Olá, tudo bem, Alicia, Panamá, desculpe-me. Sempre cambio Panamá com República Dominicana. Panamá, todavía eu não conozco, pero eu quero conhecer Panamá. Doutora Abner, saludos de Peru. Que ubicação de Peru, doutor Abner? É Lima? Vamos lá, pessoal. Já chegou perguntas aqui. Beleza, não chegou não. Então, primeiro passo, canino por paladar, por palatina ou canino por vestibular. Nós vamos usar duas técnicas distintas, correto? Então, se for à vista, nós usamos a técnica por vestibular. Uma técnica adaptada pelo professor Christian, que foi apresentada no Brasil pelo professor Rodrigo Milani, de Portugal, brasileiro de Portugal. Então, essa é a técnica vista que foi publicada, o primeiro artigo em 2017 na JCO, pela doutora Rita e pelo professor Rodrigo Milani. E qual que é o momento certo? Eu não preciso expor a criança, se ela não tem a maturidade naquele momento, de fazer a cirurgia aqui. Eu expus a criança ou pré-adolescente aqui, após 2 anos. Certo? Então, aí a criança ou adolescente já estava madura a fazer uma cirurgia combinada. Vamos voltar para tomo, ó. Aqui é um canino por vestibular e aqui é um canino por paladar. Vocês entenderam, pessoal? Só um momento. Fechei a janela que tinha umas jovens fazendo barulho. Então, é isso. O canino, essa paciente, um canino por vestibular do lado esquerdo e por paladar do lado direito. É um caso complexo, pero sabendo organizar, fazer a cirurgia de uma maneira correta, pero a cirurgia é só o primeiro passo de todo o tratamento. E tem que saber biomecânica, por isso que é importante saber manejar, saber hacer los mini tornillos, porque é essencial anclaje esquelética para el tratamento de dentes retenidos. Então, voltando aqui, aquela jovem, foi feita a técnica vista do lado esquerdo. Olha a técnica vista. Aqui,
o mini tornilho na cresta infrazigomática, canino, acesso ao canino, colou um botão e ligando o canino ao dispositivo, na cadenha. Olha lá. A cadenha, e mês a mês eu ativo essa cadenha. Nós ativamos, por isso quem é do Peru tem Ortho Classic Peru, um elastique espetacular. Aqui no Brasil, o elastique E-Chain da TP Orthodontics. Esses elastiques, essas cadenhas são espetaculares, porque elas não perdem, quer dizer, elas perdem força pelo de altíssima qualidade para não perder tanta força. Imagina se eu estou usando um elastique aqui, simples, ele arrebenta, ele não aguenta com o tempo. É um problema, eu vou ter que ter outro acesso ao dente para fazer toda a inserção do elastique. Correto? Olha que limpo que fica a cirurgia. E do lado do palatino, eu estou usando outra técnica, que é a cirurgia aberta do canino. Mais para frente eu volto aqui. Reparem nisso aqui, pessoal. Um mês. 2 meses. Apenas ativando a cadenha. Olha lá. Nem bracket foi montado ainda. 2 meses de tratamento. É algo espetacular. Como que é a ativação? Repara a cadenha, por isso que ela tem que ser de alta qualidade. Uma vez por mês eu ativo um elo. Mire a cadenha que estava dentro do túnel. Totalmente limpa, o que fica fora do túnel com o biofilme. Certo? 3 meses, pessoal. O canino já saiu da posição do incisivo lateral. 5 meses. Totalmente fora da raiz do lateral. Olha o canino, que maravilha. E aí monta o bracket, se tiver falta de espaço, coloca a mola para organizar espaços, né? Aqui, do outro lado, a mola para organizar o espaço, mas não vamos colocar bracket no incisivo lateral. Nós queremos liberar o incisivo lateral para o canino poder passar com mais facilidade e não ser uma barreira. Olha do lado esquerdo, do lado direito. O que acontece do lado direito? Resumindo a técnica, expus o canino na cirurgia aberta e coloco dispositivos para tracionar o canino para posterior, porque eu preciso tirar o canino do incisivo lateral. Vocês entenderam que eu estou usando toda a técnica nesse mesmo paciente. Pero ele tem as duas técnicas. Por vestibular, a técnica é uma. Por paladar, a técnica é outra. Sempre por vestibular, geralmente é mais previsível. Consequentemente, o tratamento se torna mais rápido. Na grande maioria das vezes. Vamos voltar para a paciente. Olha por vestibular. O canino aparece e começa a tracioná-lo. E por paladar, tiramos a raiz do incisivo lateral e agora começamos a amarrar a distância. Certo? Então a jogada do
dispositivo no paladar é um apoio para tirá-lo da posição. Vamos ver, para tirar da raiz do lateral. Novamente, ó. Após um mês da cirurgia, cola o botão e começa a tracionar o canino para sair da raiz do lateral. Olha lá. Saindo. Saiu da raiz do lateral, agora ele tem um corredor de osso para poder entrar na posição. Olha lá. Essa é a jogada da cirurgia aberta de canino. Olha lá. Olha lá, o canino trabalhando no torque, né? E do outro lado já bem posicionado. Então é isso, jovens. Não tenham medo do canino. Basta um bom estudo. Dr. Davi Jiménez de Bogotá, Colômbia. Tudo bem, doutor? O que precisamos saber de canino? Primeiro passo, vestibular ou palatino. Estudar. Tomografia, não só para ver se ele está por vestibular ou por palatino, mas para ver posição, se está reabsorvendo o incisivo lateral, o grau da dificuldade, o grau da movimentação, né? Olha que legal essa foto. Os dois elastiques em ação, um por palatino e outro por vestibular. Grande doutor professor Vicente Pacheco. Tranquilão? Isso aí, grande professor aí voando nos alinhadores. Pessoal, ó, eu falo ao vivo porque eu uso, tá? Tudo que eu uso, que eu acho bom e dá certo, eu acho que tem que falar, inclusive ao vivo, porque tudo bem, aqui tava com 30 pessoas, mas vão ser visualizados 500 a 800 pessoas dessa aula depois, que essa é a média. Então, um alinhador excelente, New Align Orthodontic. Podem usar. Claro que se for um tratamento complexo, que vai ser 40, 50 alinhadores, você pensa no alinhador da empresa mais famosa. Agora, todos os pacientes com tratamento mais simples, New Aligner, ok? Eu aprendi a fazer alinhadores no consultório, mas eu não tenho tempo, então para mim não compensa. Mas é bom também dominar, saber o que é, inclusive para conversar na hora do planejamento. Vamos ver aqui. Qual o nome? Juan Fernando Berta. Qual o nome do elastique da TP? Juan, ele é o E-Chain, ok? Você vai conversar com o Diego da TP. É muito bom esse elastique para esse tipo de cirurgia, tá? Tem o E-Link, mas o E-Link não. Para esse tipo de cirurgia tem que ser o elastique em cadeia. Dr. Andrés Valverde, meu amigo de Brasil, boliviano, que vive em Brasil. É mais brasileiro do que boliviano. Passenho. Rodrigues Patrícia Romero. Um abraço, doutora. Pessoal chegando aí. Então, vocês entenderam a jogada? Atomo, né? Senão eu me perco aqui. Então, atomo.
Segundo passo, doutrinar, é uma equipe, você e o cirurgião. Não são todos os ortodontistas que fazem, que gostam de fazer, mas você tem que estar junto. Teu nível de sucesso vai aumentar muito. Pode acreditar, porque na hora de colocar o mini implante, é você. Você não vai deixar pro cirurgião. Ele não sabe a altura, ele nem tem que saber isso, é você que tem que saber. Dr. Marco Gonzalez, saludos de Equador, um grande abraço, doutor. Vocês entenderam? Então o cirurgião tem que estar muito entrosado para poder correr tudo bem. É o primeiro passo, ó. Isso é o primeiro passo. Cirurgia, para chegar nesse ponto aqui. Olha lá, a mola de um lado, mola de outro. Para chegar nesse ponto. Claro, vai trabalhar no torque se o paciente aceitar, porque muitos já não querem, né? Mas enfim, olha lá o canino. Por palatina, por vestibular. Sem medo, tá? Você só tem um medo se for adulto. Se for adulto, 40, 45 anos, muitas vezes esses pacientes a anquilose é maior nesses pacientes, né? Vamos lá. Olha lá. Aqui eu tô ativando com Elastic. Tá? Então eu reconhecendo, eu tô vendo o canino, tô tocando no canino. Muito profundo esse canino, eu vou tirar todo esse excesso desse tecido, dessa mucosa aqui. Todo o excesso dessa mucosa aqui. É outro tratamento esse, tá? Olha lá, eu tô fazendo uma melhora no acesso ao canino com bisturi elétrico. Olha lá, já tá com acesso melhor. Pessoal, olha o estado. Olha a exposição, que legal. Uma outra aparência, então aquela vocês viram? O bisturi. Aquela gengiva. Então o bisturi elétrico é interessante, tá? Bisturi elétrico é interessantíssimo para... Às vezes você quer... Como que eu falo? Você precisa de... Depois da cirurgia, depois de alguns meses, você precisa de um complemento. Me fugiu a palavra. Vocês entenderam? A técnica vista tá lá, ó. Dental Press do ano passado... Esse artigo, o único artigo falando dos 7 passos da técnica vista, tá? Escrito por Rodrigo Milani, Karina Milani e Fábio Micheletti. Esse artigo tem que ter, porque é o único que tem os 7 passos. E os 7 passos é importantíssimo a sequência deles, senão dá pepino também na cirurgia. Esquece, o cirurgião, você pode falar para ele estudar, ele vai pular algum passo. Por isso que eu tô lá sempre com o Marcos, ele fala, o que é agora? É isso, coloca o dispositivo e aí vai. Pessoal de São Paulo, ó, de São Paulo não, vamos falar São Paulo, litoral, eu falo assim, seguramente que vocês podem entrar em contato com o Dr. Marcos e ele ajuda em qualquer tipo de cirurgia, tá?
porque está conectado com o mini implante, com força ortodôntica. Ele não vai ativar nada, mas ele está conectado com isso.